E aí, pessoal, tudo pronto para o nosso resumo prático de hoje? A gente vai vestir o jaleco e cair de cabeça na bioquímica, decodificando o verdadeiro projeto arquitetônico da fábrica metabólica das nossas células. O objetivo aqui é deixar todo mundo preparado para gabaritar aquelas questões bem complexas nas provas de fisiologia. Então, cadernos a postos, foco ajustado e bora mergulhar na via das pentosas fosfato. Para organizar a nossa vida e diminuir a carga cognitiva, a gente estruturou essa revisão em 6 etapas lógicas. Vamos dar uma olhada na visão geral da via, passar pelas fases oxidativa e não oxidativa, entender quais tecidos têm alta atividade, fazer um comparativo direto com a glicólise e fechar com a importância clínica da G6PD. Então, começando pela nossa primeira etapa, a visão geral da via. Olha só, o conceito fundamental que precisa ficar gravado na mente de todo mundo é este. A via das pentoses fosfato é uma via metabólica alternativa. Mas o que isso significa na prática? Significa que ela opera ali no mesmo espaço que a glicose, no citosol da célula, e até usa a mesma matéria-prima inicial. Só que a missão dela é completamente diferente. Ela não quer quebrar a glicose para gerar aquela energia rápida, sabe? O objetivo aqui é transformar essa glicose para construir blocos fundamentais de defesa e síntese celular. E prestem muita atenção aqui porque essa é a clássica pegadinha de prova. A nossa regra de ouro, absolutamente nenhum ATP é produzido ou diretamente consumido nessa via. Sério, os examinadores adoram testar isso. Na verdade, os dois grandes produtos dessa fábrica são o NDPH, que vai agir como um super escudo antioxidante construtor de gorduras, e a ribose 5-fosfato, que é basicamente o açúcar essencial para montar o nosso DNA e RNA. Observando como isso se encaixa no mapa metabólico global, fica muito fácil rastrear o fluxo do carbono. A glicose 6-fosfato acabou de entrar na célula e, pimba, sofre um desvio. Em vez de descer direto pela via glicolítica tradicional, ela entra nessa linha de montagem bem específica. É literalmente um atalho estratégico que a célula pega quando precisa de recursos diferentes. Avançando para a etapa 2, a fase oxidativa. Vamos pensar nessa fase mentalmente como nossa zona vermelha do metabolismo. É um caminho de mão única, de oxidação estritamente irreversível. Temos 3 passos fundamentais aqui, mas o ponto crucial, o verdadeiro gargalo de velocidade de toda a via, é o primeiríssimo, a desidrogenação feita pela enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, a famosa G6PD. É bem aí que a fábrica entrega nossa primeira molécula de NADPH. Depois, rola uma hidrólise rápida e, por fim, uma descarboxilação que arranca um carbono fora. Isso libera mais um NADPH e deixa a gente com um açúcar de 5 carbonos, a ribulose 5-fosfato. E um detalhe anatômico bem legal da bioquímica para a gente não esquecer é exatamente nesta etapa que o carbono de número 1 da molécula de glicose é perdido, indo embora na forma de CO2. E não esqueçam da proporção matemática, tá? São geradas exatamente 2 moléculas de NADPH para cada glicose que entra nessa fase oxidativa. Tenha isso em mente e salva preciosos pontos na hora da prova. Partindo agora para a nossa terceira etapa, a fase não oxidativa. Tendo garantido nosso poder redutor inicial lá na zona vermelha, a gente entra na segunda linha de montagem, que vamos colorir mentalmente como a zona azul. Esse é um ambiente totalmente reversível e flexível. O que a célula faz aqui é pura magia matemática, embaralhando e reorganizando açúcares de 3, 4, 5, 6 e até 7 carbonos. E por que fazer toda essa confusão? Bom, a célula é incrivelmente inteligente. Se ela precisa de muita ribose para multiplicar o DNA, a reação flui num sentido. Agora, se ela só queria aquele NADPH lá da primeira fase e não está nem aí para o DNA agora, esses carbonos todos são reciclados. Eles viram frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato e voltam direto para a glicólise. Nada se desperdiça. Os verdadeiros mecânicos trabalhando pesado nessa zona azul são 2 enzimas, as transaldolases e as transcetolases. E olha a dica de ouro! As transcetolases precisam obrigatoriamente da tiamina pirofosfato, que é a vitamina B1, para funcionar. Anotar isso é essencial, porque explica direitinho por que deficiências nutricionais de vitamina B1 conseguem bagunçar totalmente o metabolismo dos açúcares no corpo humano. O que nos leva à etapa 4, os tecidos de alta atividade. A gente já dominou a mecânica, agora vamos conectar a bioquímica com a fisiologia. Onde é que essa fábrica está operando a todo vapor? O fígado e o tecido adiposo, por exemplo, precisam de quantidades massivas de NBDH para construir lipídios. O córtex suprarrenal e as gônadas usam esse mesmo NBDH para sintetizar hormônios esteroides como o colesterol.
E talvez o mais crítico de todos, os glóbulos vermelhos dependem absurdamente desse NADPH para sobreviver ao ataque constante de radicais livres. Este mapa conceitual ilustra as peças se encaixando. Fica muito claro que a demanda por biossíntese redutora no citosol é o grande motor dessa via. Se o corpo precisa construir uma estrutura complexa de gordura ou se defender de estresse oxidativo severo, o fluxo pela via das pentoses aumenta absurdamente e o NPHD atua como a nossa moeda universal para essas reações. Vamos agora para a etapa 5, o embate pentose versus glicólise. Colocando as duas lado a lado, a diferença grita aos olhos. Como a gente viu, ambas dividem o mesmo bairro celular e compartilham precursores. Mas a glicólise é a verdadeira usina de força. Ela quer ATP, quer energia e usa a coenzima NAD+. Já a via das pentoses é a nossa equipe de construção e segurança. O foco dela é produzir NADP+ e ribose, usando o NADP+. E pensem só, é apenas um grupo fosfato extra na coenzima, mas isso muda o destino e a função inteira da molécula no nosso corpo. Finalmente, a nossa etapa 6, a importância clínica da G6PD. É aqui que a gente sai do laboratório e vai direto para a beira do leito. E para isso, deixa uma pergunta para a gente quebrar a cabeça. O que acontece quando a fase oxidativa simplesmente para de funcionar dentro de um glóbulo vermelho? Pensem bem, a hemácia não tem mitocôndria. A única fonte de NADPH que ela tem para se defender dos radicais livres é essa via. E a resposta é, infelizmente, uma catástrofe celular em cascata. Se a pessoa tem uma mutação genética na G6PD, a produção de NDPH despenca. Sem NDPH, a hemácia não consegue manter uma molécula superprotetora chamada glutationa na sua forma ativa e reduzida. O resultado? A água oxigenada e os radicais livres começam a destruir os lipídios da membrana da célula. A hemácia simplesmente rompe, causando o que a gente chama na clínica de anemia hemolítica. E para garantir que a gente vai gabaritar mesmo a prova, anotem esse fato de altíssimo rendimento. A crise de anemia nessa deficiência geralmente acontece por conta de um gatilho, como o uso de certos remédios, tipo a primaquina, ou até comendo fava. Mas a biologia é cheia de ironias, né? Ter hemácias assim tão frágeis e fáceis de romper acaba criando um ambiente péssimo para o parasita da malária. Então essa mutação genética acaba conferindo uma proteção evolutiva incrível para populações que vivem em regiões onde a malária é muito comum. O metabolismo celular é sem dúvida uma aula magistral de inteligência e adaptabilidade. A via das pentoses fosfato mostra exatamente como o nosso corpo desvia recursos com precisão cirúrgica de acordo com o que ele mais precisa naquele momento, seja energia, construção ou defesa. E aí, como essa flexibilidade fantástica vai mudar a forma que a gente vai encarar o próximo sistema fisiológico? Espero que este resumo prático tenha clareado tudo para a nossa prova. Fica a reflexão e até a nossa próxima análise visual.